Meio-dia, 3 minutos, de volta para falar sobre política. Claro que Paulo Roberto está por aqui, né? Para trazer os bastidores da política aí, Paulo. Tudo em paz? Tudo sob controle. Saudações. Encontramos hoje o Nildo Brito, toda a sua equipe, né? Pessoal maravilhoso. Um dia excelente. Papo gostoso, atendimento nota 1000. E aquele cappuccino no Capricho. No Capricho. Muito bom também, né? E Júnior muito alegre. Júnior muito feliz, gosta muito da sua visita. Pois é. Minha gente, tem essa relação conflituosa entre Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados e os ministros do Supremo. Tem essas PECs tramitando, uma delas já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, o pessoal quer restringir as decisões monocráticas, os ministros ficam melindrados. Teve a história do ministro Flávio Dino que sustou a liberação de emendas até que haja explicações, transparência. Arthur Lira, por outro lado, disse que a PEC vai tramitar ainda esse ano, no mandato dele como presidente da Câmara, ou seja, a relação não é boa. E esse assunto foi pautado ontem pelo Jornal da Cultura. Aqui nós transmitimos e o comentarista Marco Antônio Villa falou sobre essa relação não tão boa. Vamos ver. Tem algumas criações muito originais aqui do Brasil, emenda Pix, por exemplo, entre outras, né? Você tem um orçamento, numa parte das emendas que são do orçamento secreto, violando claramente o que determina, por exemplo, o artigo 37 da Constituição, sempre citado aqui. A administração pública, direta ou indireta, tem de se pautar por legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e tal. Então, é uma violação clara. Agora, há uma retaliação por parte do Congresso Nacional em relação ao Supremo Tribunal Federal, mas também tem de ser visto o outro lado da moeda. Há uma insatisfação em relação ao funcionamento do Supremo Tribunal Federal. A grande questão, o Supremo deveria ser uma corte constitucional, mas com o passar do tempo ele acabou exercendo uma série de funções, não é que está fora da Constituição, e isso cria uma série de problemas. Mas aí teria de ver que as questões julgadas pelo Supremo, quem julgaria? O STJ, que não tem condições suficientes para julgar todas aquelas outras ações? Tem uma proposta, era de duplicar o STJ em 33 para só ter 66. Era do ministro Marco Aurélio Mello, ninguém mais falar nisso. Marco Aurélio Mello apresentou realmente essa sugestão. O STJ, que é o tribunal antes do Supremo, ele tem 33 ministros. A ideia de Marco Aurélio Mello era duplicar para 66, 66, para que muita coisa que hoje deságua no Supremo fosse resolvida logo no STJ para não chegar lá. E o Supremo ser, como manda a Carta Magna, a Corte Constitucional. Mas a verdade é que o Supremo hoje resolve briga de galo, briga de marido e mulher. É complicado, né? Entrou em tudo. Agora, que esses órgãos da Justiça, eles não... Porque às vezes você só incha. Ele precisa ter produtividade, né? Resultado. Você gasta muito dinheiro com isso. Custa, né? Custa muito. Aliás, por falar em custo... O nosso simpático Napoleão de Castro, que vai participar em seguida, semana passada revelou que o Congresso Nacional, o Congresso, Câmara e Senado, custam as duas casas 14 milhões de reais por dia. Por dia. Faça uma reflexão sobre isso. É uma coisa assim absurda. Pois é um dos tribunais, ou melhor, um dos congressos mais caros do mundo, é o do Brasil. Pois bem, e o presidente Lula? O presidente Lula participa hoje da cúpula dos BRICS por videoconferência. Ontem conversou por cerca de 20 minutos com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Aliás, esse é o único compromisso oficial do presidente Lula hoje. Tem aqui uma foto do Lula. O presidente da República, Lula, vai participar da cúpula dos BRICS por videoconferência. O presidente iria ao evento na Rússia, mas cancelou a viagem depois que caiu no banheiro. Diz que Lula estava cortando a unha do dedão do pé quando escorregou. E a agenda oficial mostra exatamente esse compromisso. Já aconteceu. Videoconferência, 16ª cúpula dos BRICS. Uma agenda bem enxuta, hein? Você viu ontem titia Dilma Rousseff, lá na cúpula lá dos BRICS, conversando com Vladimir Putin. Imagino que a doutora Dilma deve ter dito ao presidente russo. Pois bem, meus amigos, o TSE resolveu ontem que 3 cidades brasileiras terão tropas federais no próximo domingo. Manaus, a capital amazonense, Fortaleza, a capital cearense e Caucaia também no Ceará. Você lembra que no primeiro turno, no dia 6 desse mês, foram várias cidades, inclusive aqui na nossa Paraíba, isso também é destaque hoje na mídia, aqui está. TSE aprova envio de tropas federais para 3 cidades no segundo turno. 2 capitais e um município que a gente mostra agora, bem claro para você. Com a decisão, Manaus, Fortaleza e Caucaia, também no Ceará, vão receber soldados das Forças Armadas para garantir a segurança do pleito. Aqui está tudo relativamente calmo. O próprio juiz, doutor
conversou conosco há pouco, né? Do Edivan. E está tranquilo. Nem precisou para Campinas e João Pessoa no primeiro turno e nem deve precisar no segundo turno. Que bom. Daqui a pouco, Napoleão de Castro vai fazer uma entrevista exclusiva com o senador Marcelo Castro, que é MDB Piauí. É o relator do novo Código Eleitoral. Código que quer processar mudanças, unificar eleições, reduzir o tamanho, aumentar um pouquinho os mandatos para unificar. Tudo isso daqui a pouco, direto de Brasília. Por aqui, o governador João Azevedo reuniu ontem a cúpula da segurança e anunciou à sociedade paraibana que está aumentando o bônus, a bonificação para os agentes públicos que recolherem armas, apreenderem armas que estejam irregulares por aí, soltas pelas ruas do estado da Paraíba. João autoriza aumento da bonificação por apreensões de armas e criação de nova delegacia. Só 3 estados tinham essa delegacia. A Paraíba é o 4º estado brasileiro que vai tratar exclusivamente de armas, munições e explosivos. Boa providência. Nonato Bandeira, o secretário de Comunicação do Estado, rebateu declarações do senador Efraim Filho. Efraim fez umas contas após a realização do primeiro turno e disse que a base do governo vai ser desfalcada por vários deputados que estariam insatisfeitos com as posições do governador durante o primeiro turno e que a oposição seria engrossada na Assembleia Legislativa. Nonato disse que, ao contrário de Efraim pai, Efraim Filho não sabe fazer conta. Porque Efraim pai, se você não sabia, fique sabendo, foi professor de matemática aqui no Colégio Estadual da Prata antes de entrar na seara política. Nonato Bandeira disse que o filho não aprendeu com o pai, não. Olha aí, Nonato rebate dados de Efraim Filho sobre prefeitos aliados a João e afirma que o senador está sem discurso depois das eleições. Vamos à nossa boca maldita de hoje? Vamos lá. Você sabia que Efraim pai deu aula de matemática? Não, eu não sabia. Foi professor do Estadual da Prata. Uma vez ele me disse isso numa entrevista. Informação interessante. Sem Pois dúvida. é. O lamento de muitas pessoas que não conseguiram votos no último dia 6 continua nas redes sociais e no Brasil todo. Hoje nós vamos apresentar aqui, enviado que foi por um telespectador querido, um cidadão que registrou a candidatura como Raimundo Mascatinho. Mascate, você sabe que é vendedor, né? Prestamista, aquele pessoal que vendia de porta em porta. Então, talvez por ele ser um vendedor, ficou conhecido como Raimundo Mascatinho. É da cidade de Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. É de longe. Meu amigo, o homem só teve 2 votos. O dele e o de alguém da família. Que ele tem dúvida se foi a esposa, a mãe, o pai, o irmão. Pois é, porque a família normalmente são mais 2 pessoas, Pois né? é. Então vamos a Raimundo Mascatinho na nossa boca maldita de hoje. Gente, é nisso que dá. É nisso que dá, né? Tanto de amigo falso, tanto de cambada. Eu vou falar, beleza. Agora eu vou falar, vocês podem repostar esses áudios, pode mandar nos grupos, porque é grupo da família, é grupo de trabalho, é grupo do bar, é grupo da sinuca, é grupo da cerveja, é grupo do truco, né? Eu quero que esses grupos vai tudo. Eu candidatei a vereador, todo mundo falando, vai que você vai ganhar, vai que você vai ganhar, você é um cara conhecido. Eu tive 2 votos, 2 votos. Um eu sei que é eu que votei. Lá em casa mora eu, mora minha mãe, minha velhinha, mas meu pai, que aliás, mora meu outro irmão. E eu não sei nem quem foi que votou em mim, quem que é o outro voto, né? Cambada de... Agora lá em casa criou até briga, porque esses 2 votos, eu votei em mim. Agora eu não sei se é meu pai, se é minha mãe, todo mundo fala que votou. Cadê os 500 e tantas pessoas? Gastei 3 mil real. Dava 50 para um, 40 para outro. Não, tô precisando de um gás, tô precisando disso aqui. Não, vai que nós tá junto, tamo junto, é nós, né? Emprestei dinheiro pro meu irmão, dei dinheiro pra minha mãe. Juntei tudo que eu tinha, toda a economia, quebrei até meu porquinho, né? Agora, cambada de... Quebrou até o porquinho. Aquele cofrinho. Não ficou nem com o porquinho. E ele confessa que comprou voto, deu dinheiro, né? 40 para um, tá em casa. 50 para outro. E até o povo de casa traiu. E traiu, pois Já é. pensou? Que confusão. Pois é, viu? foi a nossa boca maldita de hoje, Raimundo Mascatinho, 2 votos. É muita história. Viu? Impressionante. Tá bom, É isso, Paulo. Cheta. Até amanhã, Até né? amanhã.
Muito bem, vamos a Brasília. Outras notícias da capital federal. Direto de Brasília, Napoleão de Castro. Um abraço a você, Anchieta, um abraço, Paulo Roberto, toda a nossa equipe. Voltando aqui de Brasília, no acompanhamento da equipe do Em Dia, direto da capital brasileira. Um tema relevante que há 2, 3 anos está em debate aqui no Congresso Nacional. A reforma do Código Eleitoral, com proposta de fim da reeleição para cargos executivos de presidente da República, governadores e também de prefeitos, unificação das eleições num único ano e mandato de 5 anos para estes cargos executivos. A proposta que está tramitando no Congresso Nacional tem relatoria do senador Marcelo Castro, MDB, do estado do Piauí. Eu conversei com ele para o Em Dia, ele deu detalhes de como está nesse momento a proposta e o calendário que ele espera montar para a votação dessa matéria. Bom, o código está, com o meu parecer, apresentado na Comissão de Constituição e Justiça, precisando então da pauta. Então, eu vou conversar essa semana com o presidente Davi Alcolumbre, vou conversar também com o presidente Rodrigo Pacheco e eu espero que dentro das próximas semanas a gente possa votar, que já está pronto, acabado, o meu parecer no ponto de ser votado. Essa proposta, Anchieta, Paulo e telespectador, se aprovada, ela não vai unificar as eleições, o que é uma redução de custos extraordinária para o país, e também aquela parada administrativa que a gente tem no país. Congresso, tem eleição para o Congresso, então paralisa tudo aqui. Aí depois de 2 anos tem eleição para prefeitos e vereadores. Enfim, a gente teria tudo isso num único período e com mandatos de 5 anos para os cargos executivos. De Brasília, Napoleão de Castro, para o Em Dia.